Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oi, tudo bom com vocês? É um prazer imenso estar aqui para a nossa segunda escola de oração deste ano de 2021, neste 24 de abril. Estamos dando continuidade à primeira lição, a primeira aula que tivemos em 20 de março, mês passado. Lá eu exortava vocês a querer rezar, e a perceber a importância da oração, da liturgia das horas. Então hoje eu quero acolher vocês, meus filhos, meus amigos, nossos queridos benfeitores, nossos todos, que de alguma forma vão passar pela nossa escola. Vamos, antes de mais nada, nos entregar à ação do Espírito Santo. Espírito Santo, inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. É o que eu desejo, é o que eu peço para mim, para os meus, em nome de Jesus, pelas mãos benditas de Nossa Senhora. Amém. Quero me valer da instrução geral sobre a liturgia das horas que a nossa igreja coloca à nossa disposição para que nós tenhamos uma ideia um pouco mais profunda sobre a importância que tem para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja, a liturgia das horas. Na nossa comunidade, a fraternidade permanente tem como obrigação rezar, pelo menos, o ofício das leituras. Graças a Deus, essa pandemia está favorecendo a que nós estejamos unidos e reunidos, para rezarmos as completas, diariamente. É a única hora em que nós estamos juntos, rezando uma hora da liturgia das horas. A formação inicial da fraternidade é convidada e a se experimentar, se dá conta de assumir esta obrigação. Ninguém é obrigado a rezar a liturgia das horas, a não ser sacerdotes, religiosos e leigos que têm uma regra de vida que a isso os obriga. Mas os demais não. Mas aqueles que pretendem um dia dar o próximo passo definitivo como membro da fraternidade permanente, tem que fazer uma experiência antes, é como um noviciado. Ver se eu dou conta da fidelidade a esta única hora, que é riquíssima, riquíssima. Mas vamos então ao primeiro parágrafo, número 1, dessa instrução, que diz assim: a oração pública e comunitária do povo de Deus é com razão considerada uma das principais funções da igreja. Para a gente entender bem este pensamento, vamos recorrer a uma coisa que a gente entende muito bem. Todos nós temos um corpo. Cada parte do nosso corpo físico tem uma função. O dia que o nosso coração
que tem a função de bombar o sangue para todo o nosso organismo, parar de funcionar, o meu corpo vai morrer. Algumas funções são essenciais, outras nem tanto. Mas se falharem essas não tão importantes, o corpo vai se ressentir, vai se enfraquecer. Ora, a igreja está dizendo que a oração pública e comunitária da liturgia das horas, da celebração dos sacramentos, não é uma função secundária, é uma das principais funções da igreja. Quer dizer, o que o coração é para o meu corpo, o que a alma é para o meu corpo, a oração litúrgica é para o corpo de Cristo. Ah, mas se eu não rezar, tem outros que rezam, mas a sua voz fará falta, estará fazendo falta. A igreja estará diminuída, o fervor estará diminuído. É uma função que está parada, atrapalhando o corpo. Quando questionaram Madre Teresa de Calcutá sobre o que ela achava de ficar tirando moribundos da rua para ajudá-los a morrer dentro de uma dignidade um pouco melhor, que diferença isso fazia? E quem questionava eram esses que querem tudo pelo social, né? Não fazem nada, é tudo pelo social, mas sem fazer nada. Então a Madre Teresa falou, pois é, mas isso daí, e questionavam, né? Diziam para ela, o que a senhora faz é uma gota no oceano. Esse gesto caridoso, maravilhoso, é uma gotinha que não significa nada no mar da desgraceira em que o mundo está. Ela dizia, pois é, mas sem essa gota, o oceano seria menor. A igreja seria menor. A igreja seria mais fraca. Sem a gota da oração, ainda que individual, na liturgia das horas e na oração individual também, né? Espero ter sido clara com relação a isso. Mas continuando aqui, daí que logo no princípio da comunidade cristã, no início da igreja, os batizados, os fiéis, como diz Atos dos Apóstolos 2:42, eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Então, quando Atos dos Apóstolos foi escrito, já havia um tipo de oração que congregava aqueles que rezavam individualmente, cada um na sua casa. Congregavam-nos a rezarem juntos. Da oração unânime da comunidade, oração unânime da comunidade cristã, nos falam muito os Atos dos Apóstolos. Qual seria uma qualidade desta função da oração comunitária? Unanimidade. Um só coração, uma só alma, um só espírito, um só batismo, os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Buscar, rezar com o coração unânime. Vejam que isso é de vital importância. É o que dá vigor a esta função, a uma das funções principais da igreja. É a unanimidade. Mesmo espírito,
rezando as mesmas palavras, louvando do mesmo jeito, embora cada um sentindo-se tocado por aquilo que o Espírito Santo inspira. Se nós não levarmos isto a sério, estaremos incorrendo numa frase muito séria que Jesus deixou para nós. Se o sal perder a sua força, se o sal perder o sabor, se o sal perder a sua função, ele só serviria para ser pisado pelos homens e jogado fora. Será que a nossa igreja não está se ressentindo de muito pouca oração, seja individual, seja comunitária, por estar dando um espetáculo tão triste a nós neste tempo? Um espetáculo da inércia, o espetáculo do silêncio covarde, perdeu a força do sal, perdeu a força da luz, porque é só fazer, é só agir, é só ação social, e que não produz fruto. Pelo contrário, aquilo que não parte do coração de Deus, a ação pastoral, por mais organizada que seja, por mais cheia de penduricalhos que sejam, faz movimento, mas não sai do lugar. É um movimento vicioso. E isso não é só para o que nós estamos assistindo, do encolhimento medroso dos nossos bispos e sacerdotes. Graças a Deus que se levanta um laicato corajoso, com alguns bispos dando força para eles, alguns sacerdotes. Queridos, vamos voltar na nossa reflexão, senão eu vou longe. O segundo parágrafo diz assim: os cristãos fiéis costumavam se entregar à oração individual em determinadas horas do dia. Cada um rezava na sua casa em uma hora lá que eles escolhiam. E isto, a igreja primitiva tem inúmeros testemunhos de como os primeiros cristãos levavam a sério a sua oração individual. Levavam a sério aquela atitude de Maria de Betânia, que deixou a sua irmã trabalhando sozinha. Isso não foi falta de caridade, foi prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, dar a Deus o que é de Deus, isso é justiça. Dar o tempo precioso, o tempo privilegiado que eu tenho para estar com o Senhor. Depois eu vou cuidar da cozinha, depois eu vou cuidar, enfim. Muito bem, os primeiros cristãos, os apóstolos sobretudo, iam observando as coisas acontecerem. E que logo nos primeiros tempos da comunidade cristã, começou um costume em vários lugares ao mesmo tempo. Costume de consagrar alguns momentos do dia a rezarem juntos. Em 2 momentos no início. A última hora do dia, ao entardecer, no momento em que se acendiam as luzes artificiais, né? Das lamparinas,
porque a luz do sol estava se acabando. Então, quando a luz do sol ia e começavam a acender as luzes que os homens faziam, ali se rezava aquilo que hoje são as vésperas. E de manhã, na primeira hora da manhã, quando despontava o astro do dia, o sol, Jesus Cristo, né? A luz verdadeira que vindo a este mundo dissipou as trevas. Essa é a hora do louvor, das laudes, porque a noite foi expulsa, as trevas da noite foram expulsas pelo surgir do sol, o astro-rei, o Cristo ressuscitado. A oração individual, meus queridos, será sempre também uma oração pública e comunitária. Por quê? Porque eu posso rezar privadamente, individualmente, mas nunca sozinha. Por quê? Porque eu faço parte de um corpo que é a igreja orante do céu, a igreja orante do purgatório e a igreja que milita, a igreja que luta, a igreja que peregrina neste mundo. As três dimensões da igreja. Uma das suas funções principais é a oração. Continua a oração. Portanto, quando eu estou na minha oração privada, individual, eu ponho a intenção de estar unida a esses outros irmãos que estão rezando fora do tempo. Eu continuo firme aqui no tempo marcado pelas horas, pelos dias, pelas estações, né? Eles já estão na eternidade, mas prolongando a oração que eles viveram aqui neste mundo. Vejam, no fundo é uma única igreja, com dois momentos de oração. A oração individual e a oração comunitária. Quando na Sagrada Escritura aparece o número 2, para a mentalidade judaica, hebraica, né, do hebreu, o 2 significa uma palavra, complementariedade. Assim, quando na criação Deus criou o sol complementado pela lua. Criou homem e mulher, um complemento do outro. Quando, naquela passagem da multiplicação dos pães, aparece aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. O peixe, símbolo da Eucaristia, e o pão da palavra, né? O número 5, quando aparece 5 vezes a mesma palavra, né? Como, por exemplo, nos primeiros versículos da Sagrada Escritura, quando Deus está criando o mundo, né? Aparece, vamos lá, ao texto. Olha que bonito. Eu estou falando para vocês o que eu estou aprendendo, viu? Começa assim. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, sobre o abismo havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, sempre que se repete 5 vezes a mesma palavra, ou aparece o número 5, na mente do judeu, nós estamos falando não do número 5, estamos falando da palavra palavra. Então, aqueles 5 pães, para nós, é a palavra. Então, complementariedade. Palavra e Eucaristia. Pão eucarístico, pão da palavra, pão eucarístico. Aquelas 5 pedrinhas no bornel do Davi, 5 palavras. Minha gente, nós iríamos longe aqui, né? Mas vamos lá. O costume, portanto, oração individual e oração comunitária. Complementariedade. As 2 tábuas da lei, né? Nossa obrigação para com Deus, nossa obrigação para com o próximo. Uma não existe sem a outra. A oração pública, comunitária, litúrgica, não existe. É sem a força da oração individual de cada um daqueles que estão juntos, não vai muito para frente. Então, o costume, o hábito de consagrar a oração comunitária a alguns tempos especiais foi permanecendo ao longo da história até chegar aos nossos dias. Foi sofrendo mutações, aperfeiçoamentos, até que se estruturou como a liturgia das horas é estruturada hoje. Então, vocês vejam que nós nascemos muito tempo atrás. E não é nenhum de nós, nenhum teólogo, ninguém que vai cortar esta fita e começar uma coisa nova, porque essa já caiu de moda. Não. Muito bem. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. A igreja fala assim, que primeiro começavam a rezar na última hora do dia. Vocês viram que eu acabei de ler aqui em Gênesis? E houve uma tarde e uma manhã. E por que não houve uma manhã e uma tarde? Porque para nós o dia começa de manhã, para o judeu o dia começa à tarde. Quando se acendem as luzes artificiais, porque o sol já foi, começa a oração de vésperas. Já falei isso agora mesmo, não vou voltar. O outro parágrafo diz assim: com o decorrer dos tempos, foram-se ainda santificando pela oração comunitária outras horas. Então, isso está querendo dizer que o tempo no qual nós vivemos tem que ser santificado. Não é só o trabalho que há de ser santificado, mas o tempo também. E o tempo você busca a santidade e se santificar na graça de Deus pela oração litúrgico-comunitária. Então, outras horas foram aparecendo, de tal maneira que de 3 em 3 horas nós cumprimos aquilo que um dos salmos fala: o justo reza 7 vezes ao dia. A vida monacal realiza isso, né? Os monges rezam de 3 em 3 horas.
Os padres perceberam, os padres da igreja, que foram articulando essas horas, que eles tinham que recorrer aos Atos dos Apóstolos e ver como é que os discípulos se reuniam para a oração. E olha o que eles encontraram em nós também. Os Atos falam-nos dos discípulos reunidos para a oração à terceira hora, às 3 horas da tarde. O príncipe dos apóstolos, aliás, ao meio-dia, né? Terceira hora. Estou meio atrapalhada aqui. O príncipe dos apóstolos sobe ao terraço da casa por volta da 6 horas. 3 horas da tarde. Nós temos a oração das 9, Noa. A oração do meio-dia é terça, se não me engano. E a oração das 3 horas, a oração da sexta, né? O Pedro sobe ao terraço da casa para orar por volta da 6 horas. Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora 9. Eu estou meio atrapalhada aqui com essa hora, viu, gente? Porque eu perdi essa nomenclatura latina aqui. Depois, à meia-noite, Paulo e Silas, em oração, entoavam louvores a Deus. Quando diz à meia-noite, a gente fala, pô, não foi uma noite só que rezaram à meia-noite. Parece que não. À meia-noite entoavam, não é entoaram, mas entoavam. Então tem uma continuidade. Louvores a Deus. Parágrafo 2. Estas orações, feitas em comunidade, foram-se progressivamente organizando, como eu falei para vocês, até que vieram a se constituir um ciclo horário bem definido. Essa liturgia das horas, ou ofício divino, portanto, é uma função divina que sacerdotes religiosos e o povo sacerdotal de Deus devem exercer. Essa liturgia das horas, embora enriquecida de leituras, é antes de mais oração de louvor e de súplica. É a oração da igreja com Cristo e para Cristo. Volto a me referir à antífona da hora terça, 9 horas da manhã, do tempo quaresmal, que me tocou muito e me fez uma chamada bem séria para eu me manter fiel. Mantendo a hora certa, do coração fiel. Na hora terça, oremos aos 3 fulgor do céu. Na hora terça, que corresponde às 9 da manhã. O número 9 é 3 vezes 9. O número 3 na Bíblia significa verdade, corresponde à palavra verdade. Exemplo, Isaías no templo, quando seus lábios foram queimados, né, pelo fogo, pelo tição que o anjo tirou lá da pira, passou nos seus lábios para purificá-lo. O que é que ele dizia? Santo, santo, santo. 3 vezes. Ele estava proclamando, falando isto é verdade. Deus é santo. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Não conheço. Nunca vi esse homem.
Não, não estava com ele. Ele está afirmando que houve de verdade uma negação daquele que foi escolhido como vigário de Cristo. Esta hora nona é a hora do Espírito Santo. Queremos ser os templos do Espírito Santo, outrora descidos sobre os 12 em chamas, nesta hora. É o que está lá nos Atos dos Apóstolos. Coisas preciosas da igreja. Fora a minha atrapalhada aí, na aplicação do latim para a hora, para o ofício das 9, das 12, das 3 horas da tarde, me perdoem por isso, eu fico por aqui. Mas antes eu gostaria de dar uma recomendação às pessoas que fazem as lives do ofício das leituras. Eu penso que vocês podem se desprender um pouco mais, se dispensar um pouco mais de fazer a leitura. Às vezes, uma leitura um pouco que ocupa quase que metade do tempo da live. Isso dá uma impressão ruim, dá a impressão que está enchendo o tempo para cumprir aquilo, né? Então, eu vou dar uma dica, uma sugestão. Vocês sempre começam dizendo assim, que vão fazer uma reflexão em torno de tal ou tal palavra. O que significa a palavra reflexão? Talvez, indo ao verbo, a gente fica mais bem servida. Refletir. Eu vou refletir. Eu vou refletir, né? Eu vou fazer brilhar, eu vou transmitir, eu vou me debruçar de novo, mas agora não com a palavra do outro, mas com o que tocou meu coração e como tocou. A reflexão é uma consideração atenta sobre uma coisa e sobre o efeito que aquela coisa causou. Então, eu estou lendo e de repente uma palavra iluminou meu espírito. Aquela palavra tocou. É isto que você vai falar, uma frase. Olha, eu li um parágrafo e fui digerindo. Eu sei que aos poucos vocês vão chegar nisso. Mas eu não posso deixar de fazer essas correções, de instruí-los mais do que correção, né? E dar força. Ah, mas eu estou fazendo então tudo errado. Mas você pode corrigir, não vai abandonar a sua missão, não. Você foi chamado, você foi convidado. Então, a partir de agora, faz um treino. A partir de agora, se exercite a ser assim, né? A fazer, de fato, uma reflexão. Reflexão não é leitura. Reflexão é partilha. Do quê? Daquela palavra que abriu meu espírito. A reflexão é um sair da letra para entrar no espírito. Entendem? É isso. Meu Deus, gravai fundo no nosso coração as verdades que quereis que se transformem em vida, prática, querida, desejada, mesmo nos dias de sombra. Mesmo quando tenho que atravessar o vale da sombra, o vale da morte,
o vale das provações, dos sofrimentos, que eu não despregue meus olhos, Jesus, de vós. Que as ondas encapeladas do mar não chamem mais a minha atenção do que a vossa presença ressuscitada, que não depende dos meus sentidos, mas da verdade, daquilo que a igreja ensina. A minha fé não é vã. A minha esperança não é vã. A minha caridade não é vã. A minha oração não é perdida. Porque vós ressuscitaste, Jesus. Eu trago em mim a força da vossa ressurreição pelo batismo, pelo sacramento da crisma, com que o Espírito Santo me ungiu. Derramai sobre todos nós o espírito de oração. Derramai sobre nós, Senhor, o espírito da oração. Derramai sobre nós, Senhor, o espírito da oração. A todos vocês, meu abraço. Até quando Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa partilha.